Olá, queridos estudantes, dando continuidade aos nossos estudos da cinemática escalar, vamos falar um pouco agora especificamente sobre o movimento retilíneo e uniforme, o MRU. Bom, como a gente já viu, movimento retilíneo uniforme é aquele movimento em que o corpo está em linha reta e se movimentando com velocidade constante. E ele se movimenta com velocidade constante porque ele está em equilíbrio, ou seja, a força resultante sobre ele é igual a zero. E a velocidade sobre ele é constante, ou seja, a velocidade não muda. Esse movimento pode ser descrito por uma função afim, né? Antigamente chamada de função do primeiro grau, uma função afim. Essa função afim é chamada de função horária do movimento retilíneo uniforme, também conhecida como S igual a S0 mais V vezes T, onde S é a posição final do móvel, S0 a posição inicial, V a velocidade e T o tempo. Esse movimento se caracteriza pelo seguinte: o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Essa é a característica do movimento retilíneo uniforme. Ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. E este movimento vai ser descrito por esta função, que é a nossa função horária do movimento retilíneo uniforme. Muitos professores chamam por aí de sorvete, tá? S igual a S0 mais V vezes T, onde S é a posição final, S0 a posição inicial, V a velocidade e T o tempo. Em unidades do sistema internacional, distâncias em metros, tempos em segundos. Esses gráficos, neste caso, estão representando um movimento progressivo. O que significa um movimento progressivo, gente? Seguinte, suponha que eu tenho uma trajetória retilínea, não está muito retilíneo, mas beleza, e eu descrevo um sentido para essa trajetória que eu vou chamar de positivo, tá? Então, todos os móveis, tudo que se movimenta no sentido da minha trajetória, vai ter um movimento que nós chamamos de progressivo. Tá? Lembrando que toda trajetória vai ter uma origem, que no nosso caso, nossa, ficou ridícula essa origem, né? Que no nosso caso aqui, eu vou chamar de posição igual a zero. Então, o móvel pode estar saindo da posição zero ou ele pode estar saindo depois da posição zero. O mais importante é que no movimento progressivo, a posição final é sempre maior que a posição inicial. O valor da posição final é sempre maior que o valor da posição inicial. Ou seja, a minha variação de posição vai ser positiva. Vai ser maior que zero. Vamos dar uma olhada nos dois gráficos, tá? No primeiro gráfico aqui, ó, a minha posição inicial é desconhecida, não sei quanto é esse valor, mas veja que para cada valor de posição, né, para cada valor de posição, eu vou ter um valor de tempo. E conforme o tempo vai passando, a posição também vai se modificando. Nesse caso aqui é nítido, é possível ver que a minha posição final, ela tem um valor absoluto maior que a minha posição inicial. Então a minha variação de posição aqui, ela vai ser positiva. Eu tenho um movimento progressivo. A reta do meu gráfico é uma reta crescente, tá? Uma reta crescente. E isso significa que eu vou ter uma velocidade positiva. Ó. O gráfico da velocidade é uma reta. Por que é uma reta? Porque é uma constante. O MRU, o gráfico sempre é uma constante. No segundo gráfico aqui, por acaso a minha posição inicial é igual a zero. Está partindo da origem, a gente diz. Veja que o gráfico também é crescente, é uma reta crescente, tá? Opa!
é uma reta crescente e a velocidade também é positiva. Lembrando sempre, gente, que no gráfico de posição contra o tempo, tá? Nos dois, tá? Aqui também. No gráfico de posição contra o tempo, esse ângulo que forma da linha da curva e do gráfico, da minha reta com a horizontal, esse ângulo alfa, a tangente desse ângulo alfa, ela é numericamente igual ao valor da velocidade. Então, se essa tangente é positiva, a velocidade é positiva. Se essa tangente é negativa, a velocidade também é negativa. Nesse caso aqui, do nosso exemplo, do nosso movimento progressivo, a minha velocidade é positiva, né? A trajetória do meu móvel aqui, ó, tem a mesma direção e o mesmo sentido da minha trajetória, da qual eu adotei como positivo. Vamos dar uma olhadinha nisso no nosso simulador. Reparem então o seguinte, né? Assim como na parte anterior, que eu estava mostrando lá nos gráficos, eu adotei da esquerda para a direita como sentido progressivo, né? Sentido positivo, na verdade. Então aí, ó, eu tenho o móvel se movimentando para a direita, então a velocidade dele é positiva. A gente vai considerar, né, na hora de fazer os cálculos, velocidade positiva, porque o móvel está se deslocando com velocidade constante, nesse caso 22 metros por segundo, da esquerda para a direita, tá bom? Então aí nesse caso eu tenho um movimento progressivo. Já nessa situação agora, veja bem, o gráfico também é de MRU, mas veja que o gráfico, a situação da minha reta não é mais crescente, agora eu tenho uma reta decrescente. Opa! Uma reta decrescente. Ou seja, eu não tenho mais movimento progressivo. Eu tenho movimento... Agora o meu movimento deixa de ser progressivo e passa a ser um movimento retrógrado, né? Voltando à ideia da trajetória lá. Ups. Voltando à ideia da trajetória. Eu tenho uma trajetória que eu vou adotar um sentido para ela positivo. Ela vai ter uma origem, né? Posição 0. E o meu móvel não está indo mais nesse sentido positivo. Ele está voltando. Tá? Ele está voltando. Então, a minha caracterização aqui é de uma reta decrescente e uma velocidade negativa. Apesar de ser constante, ela é negativa. E o negativo aqui só significa que, em vez de ele estar indo no sentido positivo, ele está voltando no sentido oposto, ou seja, no sentido negativo. Ah, professor, mas não existe velocidade negativa. É só uma representação para a gente aqui interpretar a situação. Tá? É lógico, se você olhar no velocímetro do carro do papai, da mamãe, do tio, da titia, sei lá onde, vai estar marcando só valores positivos, óbvio. Mas, para a gente representar o movimento aqui na física, tem que ter uma orientação. Sempre tem que ter um referencial. Então, se a minha trajetória, por exemplo, para a direita é positivo, tudo que se movimenta para a esquerda vai ter um sinal negativo. Tá? Lembrando que aqui também o valor da tangente dessa curva, o valor da tangente do ângulo alfa vai ser numericamente igual à velocidade, tá, gente? Nas duas situações. Reta decrescente, movimento retrógrado, eu estou voltando, aquele que anda para trás, ó, trouxe aqui na nossa definição, aquele que anda para trás. Se ele anda para trás, o sinal da velocidade fica um sinal negativo. Vamos dar uma olhada no nosso simulador. Veja,
Este móvel está em movimento progressivo. Se eu aplicar uma força no sentido oposto, você veja que a velocidade vai parando, né? Então eu não tenho mais movimento retilíneo uniforme. Tá uniformemente variado, mas não importa pra gente. E aí a minha velocidade vai aumentando no sentido da direita para a esquerda. E o que vai significar isso? Que agora, em vez de ter um movimento progressivo, eu tenho um movimento retrógrado. Repara que no velocímetro aqui, ó, não está marcando velocidade negativa. Não está. Mas na hora de fazer o cálculo, eu tenho que colocar o sinal de negativo, porque ele está voltando, ele está retrocedendo. O móvel está no sentido contrário àquele adotado como positivo. Beleza? Então, ele está em velocidade constante agora, de 20,7 metros por segundo, né? A velocidade dele não se altera, em movimento retrógrado. Beleza? E lembre-se, se você gostou dessa videoaula, compartilhe com os colegas, né, da sua escola ou de outra escola, e não deixe de colocar o seu like para ajudar a gente a sempre desenvolver mais outras videoaulas. Não esqueça também de colocar um comentário, tá? Se você gostou, por que você gostou? Se você não gostou, por que você não gostou? Sempre de forma educada, beleza? Para a gente poder progredir o canal e ajudar vocês cada vez mais nos seus estudos. Beijos e até logo!